e paz, meu nome é Moisés. Eu estou aqui para continuar um projeto que eu comecei no meu trabalho, que se chama 5 Minutos de Deus com Você. A ideia desse projeto era o seguinte: toda semana eu colocava uma palavra bem breve nos banheiros para edificar as pessoas, pois eu via muitas mensagens, muitas coisas pornográficas, algumas coisas obscenas escritas no banheiro, e insatisfeito com aquilo eu tive esse desejo de fazer. E agora, não em mensagens escritas, eu vou estar fazendo ela em vídeos toda semana. E basicamente é isso. O vídeo, como o próprio nome diz, deve ter mais ou menos 5 minutos. Não vai ter 5 minutos exatos. Pode ter um pouco mais, um pouco a menos. Esse pode ficar um pouco mais extenso por conta disso, eu ter que explicar isso para vocês, beleza? A passagem que eu vou falar está no livro de João, capítulo 5, que fala da cura do paralítico. É bem importante eu dizer para vocês que nunca essa palavra ela vai suprir a necessidade espiritual totalmente de vocês. Isso aqui eu comparo apenas com um aperitivo para abrir o apetite de vocês, para que vocês venham cada dia mais buscar da presença de Deus e de ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Tudo bem? Eu vou ler o versículo 6, que diz assim: E Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: Queres ser curado? Eu poderia dizer nessa passagem sobre o fato dos paralíticos, dos coxos, dos cegos, ou até mesmo leprosos que estivessem ali, ou todos os tipos de enfermos que estavam ali esperando no tanque de Betesda, esperando que a água fosse agitada pelo anjo que descia de tempo em tempo, e o primeiro que entrasse ali era sarado de todas as suas enfermidades. Mas o que eu quero ressaltar não é isso. Não quero ressaltar essa parte. Eu quero ressaltar a parte em que Jesus entra nessa história. Pois todos que estavam ali, eles aguardavam um anjo da parte de Deus que vinha e agitava as águas. Mas naquele dia, Jesus estava ali. E eu comecei a refletir sobre essa mensagem. O que veio no meu coração em relação ao que Jesus queria mostrar para nós nesta passagem. Porque eu comecei a meditar e entendi que Jesus já sabia da condição de cada um ali. E naquele dia ele foi ter encontro com aquele paralítico, que ele estava ali havia 38 anos. E eu até coloquei o título dessa mensagem que eu era um dos que estavam ali. Porque eu consigo comparar aquele lugar com uma igreja, eu consigo comparar aquele lugar com um lugar onde as pessoas sabiam que poderiam ser curadas, um lugar de esperança. E todos nós temos, sempre mesmo que nós estamos numa tribulação, numa dificuldade, nós temos esperança. E eu comecei a refletir sobre isso e por que Jesus abordou aquele homem de forma diferente. E eu consegui entender no meu coração que Jesus queria mostrar que ele era muito mais do que só o movimento das águas daquele ali. Ele veio e perguntou para o homem, ele não perguntou a condição que ele estava. Ele perguntou se ele queria ser curado. Ele não perguntou aquilo que havia passado na vida dele. Ele não perguntou os erros que ele havia cometido. Ele não estava levando em conta a vida que ele teve. Quem sabe o que ele viveu, quem sabe o que ele fez. Mas Jesus não estava perguntando isso. Ele estava perguntando se ele queria ser curado de sua enfermidade. Levando isso para o lado espiritual, quantos cegos espirituais estão ali no nosso meio? Quantos cegos espirituais não conseguem enxergar mais o caminho da verdade? Estão perdidos, não conseguem enxergar o caminho, não conseguem enxergar aquilo que eles precisam fazer.
Quantos coxos na caminhada cristãs que eles não conseguem mais caminhar com Cristo, pois as suas pernas se atrofiaram na caminhada. Estão ali no meio dos doentes. Quantos das mãos mirradas que estão ali, que não conseguem mais fazer as obras, pois as suas mãos não conseguem mais trabalhar para Deus, pois tem um empecilho. Mas Jesus, naquele momento, ele veio para mostrar que ele não estava preocupado com as limitações que estavam ali. Pois Deus é um Deus que não há limitações para o que ele pode fazer. E hoje eu quero deixar essa mensagem para você, que não importa a fase que você está passando, espiritual ou física, as limitações que você está tendo, Jesus veio de encontro para você nessa noite. E Ele quer saber se você quer ser curado. Mas Jesus, aconteceu isso e isso comigo, eu passei por isso, como o próprio coxo fala, que o paralítico ele vira e fala que a condição que entravam antes dele. Jesus não estava perguntando desculpas, ele estava perguntando se você queria ser sarado, pois a graça dele te basta. Então, coloque isso no seu coração. Não importa o que passou, importa agora é se você vai crer naquilo que Deus fala com você. Importa agora é se você realmente quer ser sarado. É essa a pergunta que Jesus te faz nessa noite. Você quer ser sarado? Como aquele homem creu na palavra de Deus, na palavra de Jesus que estava ali com ele, e foi sarado, pois ele foi sarado mediante a palavra de Jesus. Então, se você crer, você também será curado. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite.